Então, nesta conferência, eu foquei no versículo 17, em uma parte do versículo 17. E eu disse para eles que esta escritura em 1 Tessalonicenses 4:17 é uma escritura muito profunda que exige tempo para ser desvendada, revelada. Porque esta é uma escritura na qual o Senhor escreveu, e nesta escritura ele desvenda, ele revela a identidade da igreja que entra no céu. Então, a missão desta conferência era identificar a igreja que o Senhor me mostrou entrando na glória, glorificada e então entrando no céu. Então, vamos ler a Escritura em 1 Tessalonicenses 4:17, então desenrolar o resumo daquilo que o Senhor falou aqui nestes 3 dias a respeito desta tremenda conversa do céu para a terra. Andiko ambalo tutatumia kufunua na kuendeleza mazungumzo na muktasari wa mazungumzo ambayo Bwana amekuwa akizungumza kuhusu kanisa hili ambalo litaingia mbinguni. And he says in verse 17, e ele diz no versículo 17, depois disso, nós os que estivermos vivos e ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. Tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani. And so we will be e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, no versículo 18, ele diz, portanto, consolai-vos e confortai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, no versículo 17, você vê que o Senhor escondeu lá dentro, ele escondeu lá dentro do versículo 17, a identidade da igreja arrebatada. Kile kitambulisho na sifa za kanisa ambalo linanyakuliwa. Because you see, he says, porque você vê que ele diz que depois disso, nós os que estivermos vivos e ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. Tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana. Então você vê que nesta escritura, que o Senhor enfatiza é que nesta escritura há uma geração aqui que ele chama de nós, a geração que ele chama de nós, a igreja chamada nós os vivos, nós os que ficarmos vivos. E quando você olha a história da igreja desde o primeiro século até agora, mais de 2000 anos mais tarde, então é impressionante porque esta letra foi escrita para a igreja na Tessalônica. This is the first century church. Esta é a igreja do primeiro século. And you see that they were already e você vê que eles já estavam esperando sinceramente pelo arrebatamento naquele tempo, esperando e se preparando com toda sinceridade e seriedade, se preparando muito, muito bem.
And I told them that you see now, e eu disse para eles que você vê agora que nós, a geração nós, a igreja nós, eles estavam esperando pelo Messias no primeiro século. E isso se torna uma grande repreensão para a igreja. Katika karne hiyo ya kwanza, na hivyo basi ni kemeo kubwa kabisa kwa kanisa la sasa. 2000 years later. 2000 anos mais tarde, a igreja deste tempo. Porque você vê que naquele tempo eles já estavam se arrependendo, escolhendo a santidade, focando na vinda do rei. Então a pergunta se torna, quanto mais então a igreja deste dia presente, que já viu os 2000 anos passando, deve estar se preparando e estar focando na vinda do rei. Wakilenga katika kuja kwa utukufu kwa Masia. Na basi swali linafanyika, je, zaidi kiasi gani miaka 2000 baadaye kanisa la sasa linafaa kuwa linajiandaa kwa ajili ya kuja kwa mfalme? And you see very clearly that e você vê muito claramente que o que vem mais à frente é a diferença entre aquela igreja do primeiro século e a igreja deste dia presente. O contraste entre estas duas igrejas. O que é isto que os preparou para que naquele tempo eles estavam preparados para o arrebatamento, esperando o arrebatamento naquele tempo? Esta igreja que se chama nós os que ficarmos, nós os que estivermos vivos, o que é isso que eles fizeram naquele tempo que os preparou em prontidão para o arrebatamento, que é uma contradistinção, um grande contraste e diferença com a igreja deste dia presente. Ambayo ni tofauti kiasi kwamba walikuwa wanajiandaa wakati huo kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Ni kipi hicho ambacho ni tofauti na kanisa la sasa? And you see very clearly. E você vê muito claramente que já desde o início, você pode ver que aquela igreja naquele tempo, eles estavam preparados, eles estavam esperando pelo Messias, porque naquele tempo eles estavam focados em Cristo Jesus crucificado e Cristo Jesus ressuscitado. Este é o evangelho que eles tinham. Walikuwa wamelenga kwa Kristo Yesu aliyesulubishwa na Kristo Yesu aliyefufuka. Tayari walikuwa wanalenga kwa injili hiyo. Então você pode ver que a salvação deles era a salvação da cruz e do sangue. Ulikuwa wokovu wa damu na msalaba. Então, a salvação deles era a salvação de Cristo Jesus crucificado e Cristo Jesus ressuscitado. E o evangelho deles, que foi pregado para eles naquele tempo, naquela igreja, era Cristo Jesus foi crucificado e ele ressuscitou no terceiro dia. Mas se você comparar isto agora, de como eles se prepararam naquele tempo e há 2000 anos atrás, e esta igreja deste tempo, ele agora está lidando com esta igreja de vai, toque e reivindique esta bênção. Vai lá, toque e reivindique esta bênção. Essa é a igreja deste dia presente. The gospel of prosperity.
o evangelho da prosperidade. Se você ver a fidelidade da primeira igreja e comparar com a infidelidade da igreja deste dia presente, é espantoso. Kutokuwa na uaminifu wa kanisa hili ni la kushangaza kabisa. I meant just make sure you explain to them the present day church. Healy, if you say Healy, they may think you're talking about the other church. The first church was very, very faithful to Jesus. A primeira igreja era muito fiel a Jesus. Eles escolheram arrependimento, santidade, eles desejavam morrer pelo evangelho. Mas a igreja deste dia presente, quando você olha para ela, ela é infiel ao Senhor. Kwa ajili ya Injili, lakini ukiangalia kanisa la kizazi hiki, kanisa la sasa, hawako na hiari ya kufa, kujitolea kwa ajili ya Injili. And I said, so when you look at E eu disse que quando você olha nós que ainda estivermos vivos, esta igreja em 1 Tessalonicenses 4,17, há tanto que está desvendado lá a respeito da preparação daquela igreja em comparação com a despreparação desta igreja deste dia presente. Kizazi cha sisi na kanisa la sisi kuna utofauti mkubwa kabisa. Ukiangalia jinsi ambavyo kanisa la karne ya kwanza walikuwa tayari, ujaribu kulinganisha, utaona utofauti mkubwa kabisa na jinsi ambavyo kanisa la kizazi hiki haliko tayari. And let me repeat that. The first church deixe-me repetir. A primeira igreja era muito fiel e esta igreja deste dia presente é infiel. Kanisa la karne ya kwanza walikuwa waaminifu kabisa kwa Bwana, lakini kanisa la kizazi hiki wao si waaminifu. E eu disse que a próxima coisa que você descobre revelado naquela escritura é que você ouve o Senhor falando de um grupo de pessoas que não verão a morte. Bwana alizungumza katika andiko hilo, Bwana alizungumza kuhusu kanisa ambalo halitaonja mauti. E você vê claramente que ele está falando a respeito de uma geração que não verá a morte, eles serão isentos da morte, exonerados da morte, como uma recompensa para eles pela sua fidelidade quando o arrebatamento acontecer. Kanisa ambalo litaepushwa kutokana na kuonja kifo wakati ambapo unyakuzi utatendeka. Eles não verão a morte, não experimentarão a morte, então eles não vão precisar de ressurreição. Então você vê muito claramente que o Senhor está falando de uma igreja, e esta igreja que eu vi aqueles que morreram e ressuscitaram primeiro, então eu vi que haverá ressurreição dos que morreram e ressuscitarão. And they are glorified and they go and meet the Lord in the clouds up there. Eles são glorificados e então eles irão encontrar o Senhor lá em cima. E então, agora tem esta geração, esta igreja, a igreja nós, que é isenta, exonerada da morte. E eu vi eles sendo trasladados para ir e encontrar o Senhor lá em cima, no céu. So they are glorified. They are glorified. Então, eles são glorificados, glorificados. E você vê que o Senhor faz isto como uma recompensa pela fidelidade deles no tempo do arrebatamento.
And so you see that is Então, God recognition, você vê recognizing them and que este é o recompensing reconhecimento them de for whatsoever Deus, they went through reconhecendo-os e in that pursuit of faithfulness and recompensando-os holiness before por the Lord, no tudo que matter eles what. passaram na busca Na hivyo pela basi fidelidade unaona e ni pela Bwana santidade akiwatambua ao na Senhor, Bwana akiwalipa não importa kwa yale o que yote ambayo acontecesse. walipitia katika kutafuta kutukuzwa. In their faithfulness to pursue holiness and righteousness, Pela sua for the fidelidade coming of na the Messiah, busca no pela matter the santidade e a persecution. justiça pela vinda do Messias, Katika não juhudi zao na importa bidii a zao perseguição za que eles kutafuta sofreram. utakatifu na uhaki licha ya mateso yote ambayo walipitia. And I said very clearly that at this E eu point in disse time, muito you can see claramente que that neste that tempo, particular church neste ponto no that the Lord tempo, calls essa the igreja em church, the church particular, that que o does Senhor not, chama de a igreja experience nós, death, é a the Lord igreja que não Almighty, He experimenta makes a a public morte. invitation, O an Senhor open invitation to them to Todo-Poderoso, meet Him Ele in the faz sky, um meet Him in the convite air. público, um Naona convite kwamba para hilo eles, kanisa haswa, para ir e kanisa ambalo encontrá-lo nos ares. halitaonja mauti, Um halitaonja convite kifo, aberto, um Bwana convite anafanya público mwaliko para wa eles hadharani irem ya encontrá-lo kwamba nos wakakutane ares. naye mawinguni, wakakutane naye angani. And you see, I said very clearly E você that vê que eu there is the disse muito meeting of claramente your Creator que in the tem Scripture. o encontro do seu Na com o nikasema seu waziwazi Criador kabisa nesta ya Escritura. kwamba kuna kukutana na muumbaji wako katika andiko hili. And you see, ultimately, E você vê what comes to que the fore no when he final, says, o on que that day you are going to meet ressalta your mais Creator. é Then que in naquele dia, 2 quando você Corinthians for chapter 5, encontrar o verse 10, seu which Criador, says, each em of us 2 must appear Coríntios before 5:10, him, ele so that we diz may receive that que is due, what todos is due nós us, temos for que things done in this comparecer body. diante dele para Na hivyo recebermos a basi nikasema recompensa ya kwamba pelas kile coisas ambacho que nós kinajitokeza fizemos kutoka kwa através andiko deste hilo ya kwamba corpo. kila mmoja lazima atakutana na muumbaji wake ni kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 10, mahali ambapo anasema ya kwamba kwa kuwa sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mmoja apate kulipwa kwa ajili ya yale ambayo yametendwa katika mwili wake, yakiwa mema au mabaya. And the Lord is talking here about E o Senhor está falando aqui a respeito de prestação de contas. Haverá uma avaliação. Cada pessoa será avaliada. Cada pessoa vai ter que prestar contas daquilo que você fez com a sua vida nesta terra. O que você fez com a sua vida nesta terra? Ulifanya nini na maisha ambayo ulipewa hapa duniani? Their lives on this earth will be evaluated. As suas vidas nesta terra será avaliada, será checada, inspecionada. O que você fez com a vida que eu te dei? Você usou para pregar e servir o Senhor? Ou você fez o que você quis? Je, ulitumia namna gani maisha yako? Je, ulitumia kuhubiri au kumtumikia Bwana, au ulitumia maisha yako namna gani hapa duniani? Enquanto nós sabemos muito bem que esta reunião com o Senhor no tempo do arrebatamento, essa reunião será para aqueles que serão levados para a glória. Wakati ambapo kanisa litanyakuliwa kwenda katika utukufu. But to lay gravity to this, mas para dar mais gravidade a isso, eu trago referência de quando Nadab e Abiú vieram encontrar o Senhor sem se preparar. E você viu o que aconteceu naquele fogo que eles encontraram, que está escrito em Daniel capítulo 7, do 9 ao 14. Walipomwendea Bwana bila eu dei o exemplo de como Nadab e Abiú foram diante do Senhor e foram consumidos pelo fogo consumidor, que você vê descrito em Daniel capítulo 7, dos versículos 9 ao versículo 14. O fogo consumidor que sai de diante do trono de Deus.
na hawakuwa wamejiandaa, na basi moto wa Bwana ukawateketeza, kama jinsi ambavyo tunaona kwenye kitabu cha Danieli mlango wa 7 mstari wa 9 hadi 14. And I said, Então, remember when Uzzah eu disse, vocês se lembram quando Uzzah tentou carregar a Arca da Aliança sem saber que ir diante da presença do Senhor Deus e Yahweh, meu amigo, então, quando Uzzah carregou a Arca da Aliança, ele não sabia que no propiciatório estava o próprio Senhor. E ele foi descuidadamente, relaxadamente diante da presença do Senhor e ele foi consumido. Bila kujiandaa kiholela, basi aligongwa na Bwana na akakufa. And I also gave the example of Isaiah E eu chapter 6, também dei o exemplo de Isaías capítulo 6, quando Isaías comparece diante do Senhor, foi um momento aterrorizante, ele grita, porque ele entendeu que aparecer lá, sem preparação, você estará acabado, liquidado. Katika kitabu cha Isaya mlango wa 6, na akalia sana mbele zake Bwana, ya kwamba ameenda mbele zake Bwana, basi amekwisha. And yet we see clearly the latter part of Entretanto, nós vemos claramente na última parte do versículo 17 de 1 Tessalonicenses, quando ele diz, então nós estaremos com o Senhor para sempre. Você vê o Senhor fazendo um convite público e universal para esta igreja chamada nós. O Senhor vê que ele não está envergonhado de chamá-los para passar a eternidade com ele para sempre. Unaona Bwana akifanya mwaliko wa hadharani ya kwamba kwa watu ambao anasema ya kwamba tutaishi pamoja na Bwana milele. Unaona hana aibu. Bwana hana aibu ya kualika kwenda kukaa naye pale kwenye ufalme wa mbinguni milele. Anawaalika waziwazi hadharani mbele za dunia zote, mataifa zote, binadamu wote, ya kwamba hebu ingieni hapa muishi nami kwa milele. So he identifies with them publicly. He makes a public invitation to spend então o eternity Senhor with them. se identifica com eles publicamente, ele faz um convite público para passar a eternidade com ele. Isso é o que ele fala da igreja chamada nós os vivos, nós os que ficarmos, a igreja, nós. And so, então, baseado nesta escritura, então este se tornou o tema no qual eu conduzi a conferência que durou 3 dias. Kongamano hili ambalo limekuwa likiendelea kwa siku 3. And so, the title of this conference then o became título desta conferência então tornou-se a identidade da igreja de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. A igreja de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. A igreja nós. Okay, let me repeat this because we don't have much time. This will take us Deixe-me repetir isto. Again, I said the title novamente, eu disse que o título tornou-se a identidade da igreja de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. O nome desta igreja é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. And then the subtitle became Spending então, o subtítulo tornou-se Passar a eternidade com Jesus. And then
Então, o que eu essencialmente fiz e veio à tona naquela conferência é começar a gênese de como esta igreja começou, como estas ovelhas se prepararam para que o Senhor faça um convite público, sem nenhuma vergonha para ela passar, que Ele quer passar a eternidade com ela. Mlango wa 4 mstari wa 17. Kanisa la kitabu cha Wathesalonike mlango wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 17. And I said very clearly that e eu disse muito claramente que este passar a eternidade com o seu povo amado, do qual o Senhor está falando, tem sempre sido o tema central da criação. O Senhor passar a eternidade com o seu povo amado. E eu disse que se você olhar os eventos do jardim na criação, você vai ver que Adão e Eva eles tiveram a fase 1, a primeira fase antes do pecado vir, quando eles deveriam viver eternamente com o Senhor. Unapata ya kwamba kuanzia mwanzo Adamu na Hawa walikuwa na awamu ya kwanza ambapo walikuwa wanaishi milele na Bwana. Again, let me repeat because Swahili is messing it up. Novamente, deixe-me repetir. Há uma primeira fase no jardim antes do pecado. A fase que é definida por Gênesis capítulo 2, 16 e 17, a lei da justiça, a lei da vida eterna, a lei exata da santidade de Deus, a lei exata da obediência voluntária ao Senhor. Gênesis 2, 16 e 17. Antes desta lei ser quebrada, o Senhor tinha a capacidade de viver com Deus eternamente, porque Ele disse, se você não tocar nessa árvore, você vai viver eternamente comigo. Wakati Adamu na Eva walikuwa pale kwenye bustani, kuna ile maisha waliishi awamu ya kwanza kabla dhambi jaingia. Na unaona kulikuwa na sheria Bwana aliweka pale katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 16 hadi 17. Akasema mkiishi vizuri kunitii bila kuguza lile miti, kuna miti fulani pale hakutaka waguze, mtaishi milele. Kwa hivyo ile mada, ili lengo la kuishi umilele na watu wake, Bwana alikuwa naye kuanzia mwanzo pale kwenye bustani. Again, I've just repeated what I have said. Novamente, eu repeti apenas o que eu disse, porque Swahili estava dizendo outra coisa. Você vê muito claramente que a primeira fase do homem no jardim era a fase antes da queda, caracterizada por obediência, e naquele tempo eles tinham a capacidade e a propensão de compartilhar a eternidade com Deus. Ya kwanza ilikuwa kabla ya mwanguko, mahali ambapo wangeweza kuishi, yao ilikuwa kuishi katika utiifu ndani mwake Bwana. And then, again, these are very serious issues. Então, novamente, este assunto é muito sério. So, and then, então, the law, I've mentioned that a lei exata, eu mencionei essa lei exata de Gênesis capítulo 2, 16 e 17, é a lei exata da vida eterna. A lei exata da vida eterna, a lei exata da obediência voluntária ao Senhor. Hicho cha Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 16 na 17 ni ile sheria ya Bwana isiyopingika, sheria ya uhaki ya Bwana, sheria ya utakatifu ya Bwana isiyopingika. Again, let me just repeat because this way. Novamente, deixe-me repetir. In English. Yeah, I said the exacting law of everlasting life. Eu disse a lei exata da vida eterna, a lei exata da vida eterna. Se você obedecer esta lei de Gênesis 2, 16 e 17, aquela árvore, se você obedecer, você vai ter vida eterna. Então você vê que a vida eterna
do homem com Jesus sempre foi o objetivo da criação. Se eles tão somente obedecessem à lei exata da vida eterna, a lei exata da obediência voluntária, em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Portanto, este objetivo é o objetivo da eternidade. É o homem viver eternamente com Jesus. Portanto, o objetivo de viver eternamente com Cristo foi o objetivo da criação. La kuishi milele pamoja na Kristo imekuwa ndilo lengo la uumbaji wakati wote. And so that is where Então, é aí quando eu peguei este 1 Tessalonicenses 4,17, agora nossa missão de identificar a igreja de 1 Tessalonicenses 4,17, a igreja. Então isso tornou-se muito... Isso se tornou muito crucial para entender como que ela se preparou para ele convidá-la para passar a eternidade com ele. Como que esta igreja se preparou? 6 na 17 ikakuwa ni nyeti kabisa kuweza kuzungumza na kuangalia ni jinsi gani ambalo kanisa hili lilijiandaa kiasi kwamba linafanyika kanisa la unyakuzi. Okay, so in that context, then então, dentro deste contexto, então eu disse na conferência que, veja, desde o início, aquela igreja era uma igreja pecaminosa, porque o pecado de Adão tornou-se um pecado universal. Kuanzia mwanzo kanisa hilo tayari lilikuwa kanisa la dhambi kwa sababu dhambi ya Adamu ilifanyika dhambi ya ulimwengu wote mzima. And I mentioned the book of Genesis chapter 3, e eu mencionei o livro de Gênesis capítulo 3, a queda do homem. Mwanguko wa binadamu. Versículo 6. Gênesis 3, 6. Então, Romanos capítulo 5, 12. Como que aquele pecado entrou no DNA de toda a criação, de todos os homens, de tudo que foi criado. O que eu mencionei é Gênesis 3, 6. Quando o pecado veio na desobediência, e Deus disse, Romanos 5,12, é onde agora este pecado infectou literalmente todos os que nasceram depois de Adão. Na kisha kitabu cha Warumi mlango wa 5 mstari wa 12, wakati ambapo dhambi hiyo ikaangukia binadamu wote, wanadamu wote. And I also mentioned other scriptures. E eu também mencionei outras escrituras. Eu mencionei Romanos 6, 23, Romanos 3, 23. Tudo isso que diz que o salário do pecado é isto. Todos pecaram e foram despidos da glória de Deus. Este pecado universal e foi agora, tornou-se agora a natureza pecaminosa do homem. Kitabu cha Warumi mlango wa 6 na mstari wa 23, mahali ambapo Biblia inasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, wakati ambapo dhambi iliingia katika DNA ya kila mmoja, na hivyo kila mtu akafanyika mwenye dhambi. Então agora, isso realmente trouxe a queda. Nesta conferência, o meu alvo em um ponto era poder expor a natureza pecaminosa do homem. Este foi o ponto de partida, a natureza pecaminosa do homem. Katika kongamano hili ni kuweza kukonyeza na kutambua chanzo cha dhambi ya binadamu. That all men from the beginning is very todos os homens, desde o início, são todos muito pecaminosos. And in that context,
E neste contexto, eu expus, eu levantei e trouxe à tona o livro de Mateus 7, 20 ao 23, quando ele descreve todas as coisas pecaminosas que estão de forma iníqua dentro, está cheio delas dentro do coração do homem. Na kutambulisha dhambi zote na maovu yote ambayo yanatoka kutoka kwa binadamu, kwa mwanadamu. And in Mark chapter 7 verses 20 em Marcos capítulo 7, versículos 20 a 23, ele disse, então, ele continuou. Na kisha kitabu cha Marko mlango wa 7 mstari wa 20 na 20 hadi 23 anasema, aliendelea, what comes out of a person is what defiles them. Então, o que sai do homem é o que corrompe o homem. For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come. Porque é de dentro do coração do homem que vêm os pensamentos malignos. Sexual immorality, imoralidade sexual, roubos, murder, assassinatos, homicídios, adultérios, malícia, enganos, lascívia. Lewdness is like uchafu ya kingono, and then envy, então inveja, slander, calúnia, arrogance and folly. Arrogância e insensatez, loucura. All these evils come from inside and defile a person. Ele diz, todos estes males vêm de dentro e tornam o homem impuro, contaminam o homem. Então eu trouxe para eles Jeremias 17, 9, ele diz que o coração do homem é iníquo e enganoso desde o início. Quem pode confiar? Quem pode escrutinar? Quem pode conhecer o coração do homem? Binadamu ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Ni nani awezaye kujua? Ni nani awezaye kuchunguza? Ni nani awezaye kujaribu? And then I still gave them então, Matthew chapter 7, eu verse ainda 18 dei in that para conference. eles Mateus 7, 18 naquela conferência. Mlango wa 7 mstari wa 18 katika kongamano hilo. That in that condition, a good tree cannot que naquela bear bad condição, fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Uma árvore boa não pode dar bons frutos e uma árvore má não pode dar bons. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins e uma árvore ruim não pode dar bons frutos. E no 19 ele diz, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no lago de fogo. E eu fiz referência também a Gênesis 6, 5, aonde Deus lamenta que o coração do homem é perverso e mau o tempo todo. Gênesis capítulo 6. Kuona kwamba Bwana anasema moyo wa mwanadamu ni mwenye uovu na mbaya na muovu kila wakati. Vocês se lembram agora quando o Senhor foi forçado a destruir a terra inteira? Isto era por causa da natureza pecaminosa do homem, que era isso que eu queria expor para eles. Toda essa destruição. Muito, muito sério, povo abençoado. Então, ao trazer à tona a identidade da igreja de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, que o Senhor vai levar para a glória,
Eu queria ressaltar esta natureza pecaminosa do homem antes ou diante daquela conferência. E é por isso que você ouve ele finalmente dizendo que uma árvore ruim não pode dar bons frutos de forma nenhuma. Em outras palavras, naquele ponto eu parei a conferência e então lancei uma pergunta para eles. O que é que esta natureza pecaminosa do homem que eu expus aqui, o que é que ela coloca aqui diante de você nesta queda deste tempo? Então, eu disse para eles que esta natureza pecaminosa do homem, o que ele traz à tona é, número 1, é que uma árvore ruim não pode dar bom fruto, que o homem pecaminoso não pode salvar-se a si mesmo. Inajitokeza pale waziwazi ni ya kwamba mti mzuri, mti mbaya hawezi kuzaa matunda mazuri, na hivyo basi mwanadamu hawezi kujiokoa mwenyewe. E eu disse que essa natureza pecaminosa do homem que eu trouxe diante de vocês tem um propósito, para trazer para vocês a gravidade, quão crítico é que a humanidade precisa de um Salvador. Nimetoa na kutokeza hali hii ya dhambi ya binadamu kwa makusudi, na kusudi moja ni ili kuwaelezea uzito na unyeti ya kwamba mwanadamu anamuhitaji Mwokozi. Então você vê agora a gravidade da vinda de Cristo. E de passagem, eu mencionei como que João chorou diante do trono de Deus, porque ninguém foi achado nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir aquele livro, significando que ninguém foi achado e que sem um Salvador a humanidade iria queimar eternamente no lago de fogo. Sem um Salvador, ninguém poderia comparecer diante do trono de Deus. E João chorou amargamente. Kulivunja lakiri ya gombo la Mungu, kwa sababu aligundua ya kwamba mwanadamu bila Mwokozi kamwe katu hawezi. A humanidade iria queimar no lago de fogo eternamente sem um Salvador. A humanidade sem um Salvador iria queimar eternamente no lago de fogo. E é por isso que João chorou amargamente quando ele viu que ninguém era capaz de tomar o livro da mão direita de Deus e quebrar aqueles 7 selos. Então, na cronologia agora, então naquele ponto agora você pode ver a necessidade de um Salvador. Então eu apresentei diante deles o Salvador vindo até o homem pecador. Na hivyo basi mahali pale nikawatambulishia na kuwaonyesha Mwokozi sasa vile alivyokuja kumwokoa binadamu. And at that moment I took them to John chapter 3:16. E naquele momento eu os levei até João 3:16, que Deus amou o mundo de tal maneira, kwa maana jinsi hii Bwana aliupenda ulimwengu, and that he gave his only son to die for them, that whoever believes Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, depois disso, because that is now under
Porque esta é agora. Agora, aí vem o Salvador. O Salvador agora vem ao homem pecaminoso, porque o homem pecaminoso não pode salvar-se a si mesmo. O homem pecador, ele precisa desesperadamente de um Salvador. Mwanadamu bila Mwokozi hawezi kujiokoa. Mwanadamu anamhitaji Mwokozi. Então, uma outra escritura que eu dei foi 1 João capítulo 3, versículo 5. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 5. Where it says, "But you know that he appeared so that he might take away our sins." Onde ele disse, vocês sabem que ele apareceu para tirar os nossos pecados. And in him is no sin. E nele não há pecado. Então agora você vê o Salvador vindo até o homem pecaminoso que desesperadamente precisa de um Salvador. E foi uma conferência tão linda, porque naquela cronologia era uma construção, um bloco. Você vê, o homem desesperadamente necessitado de Salvador não pode salvar-se a si mesmo. Sem um Salvador, ele está eternamente condenado ao lago de fogo. E então, repentinamente, você vê o Salvador vindo até ele. Aleluia. Então, eu os levei a Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos 8, versículo 3. For what the law was unable, was powerless to do, because it was weakened by the flesh, God, by sending his own Son in the likeness of sinful flesh, to be a sin offering. Porque nós sabemos, kile ambacho sheria haikuwa na uwezo wa kufanya, kwa vile ilikuwa dhaifu katika mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe akatenda. Again, porque nós sabemos, novamente, porque aquilo que era impossível à lei, porque estava enferma por causa da carne, Deus fez. Deus conseguiu fazer, enviando o seu próprio Filho na semelhança de carne pecaminosa para oferecer-se a si mesmo como uma oferta pelo pecado. Aquilo que era impossível à lei, Deus fez enviando o seu Filho em forma de carne. E você vê muito poderosamente agora, depois de enviá-lo, ele agora cumpre a lei da justiça. Agora você tem Romanos 8, capítulo 1. Então agora você ouve. The new law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. So you see now, no Aleluia. Então você vê agora que não há mais condenação. O Messias vem, o Salvador vem, e porque ele assume a forma humana, a natureza pecaminosa agora, ela é anulada, é destruída por ele. Portanto, não há mais condenação. Então esta foi a cronologia que foi construída nesta conferência. Então ele diz, Romanos 8, 1 e 2, portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, a saber, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Ele veio em forma humana e ele anulou a natureza pecaminosa nele. Isso é muito importante, porque eu os levei agora ao próximo nível. Eu os levei a Romanos capítulo 6, onde Jesus veio e redimiu o homem. Agora a nova criação aparece. Em Romanos 6, do versículo 1 ao versículo 8. Ikajijenga kwa kiwango kinachofuata, ambapo niliwapeleka kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 6 mstari wa kwanza kuendelea, basi unaona ile asili mpya, unaona ule uumbaji mpya. The new creation. A nova criação. Uumbaji mpya.
where he says, what shall we say then? Shall we go on sinning so that the grace may increase? By no means. Onde ele diz, que diremos então? Sin, how can we live in it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized right into his death? We were therefore buried with him through the baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados, mergulhados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então isto tornou-se uma âncora muito poderosa nesta conferência. Porque naquele ponto eu disse para eles que, portanto, agora a igreja que eu vi sendo levada para a glória, a identidade da igreja de 1 Tessalonicenses 4:17 agora é muito clara. Quando você olha ao redor no corpo de Cristo, você agora pode vê-los. Mlango wa 4 mstari wa 17, basi kinajitokeza pale kwa sababu ukiangalia katika kanisa sasa hivi utawaona. Because I said these are people that at Porque eu disse que estas são pessoas que neste ponto eles receberam Cristo nos seus corações e eles já estão vivendo com Ele para sempre, eternamente vivendo com Ele nos seus corações, enquanto eles ainda estão andando aqui. Tayari wanaishi pamoja naye hapa duniani milele. Tayari wanaishi pamoja na Kristo hapa duniani. Eternamente, vivendo com Ele já eternamente aqui na terra. Então, eu disse, neste ponto daquela conferência, eu disse muito claramente, que você pode ver muito claramente, que quando Cristo é abusado, eles são abusados, porque na verdade eles sofreram com Ele, foram crucificados com Ele, amarrados com Ele, foram sepultados com Ele através do batismo, ressuscitaram com eles. Quando Ele ressuscitou, eles ressuscitaram. Então agora é a novidade de vida, a nova vida que eles receberam. Agora é Cristo vivendo dentro deles. Agora. Unidos a Cristo, na semelhança da sua morte. Unidos a Cristo, na semelhança da sua morte, quando Ele foi amarrado, eles foram amarrados, quando Ele foi crucificado, eles foram crucificados, quando Ele morreu, eles morreram, e quando Ele ressuscitou, eles ressuscitaram com Ele, agora é Cristo quem vive neles. Okay, so, again, you need to be very careful with your doctrine, because, we are global. Make sure your doctrinal is sound. The scripture is right there, the book of Romans chapter 6. A escritura está aqui em Romanos capítulo 6. Eles viveram com eles, sofreram perseguição com ele. Tudo que o evangelho tem que passar por este mundo moderno, os abusos que eles passaram por Cristo. Quando Cristo foi crucificado, eles foram crucificados, tomaram sua cruz diariamente. E quando eles foram sepultados com ele, foram sepultados pelo batismo. E quando eles ressuscitaram com ele, eles vivem em novidade de vida. Portanto, eles já estão vivendo com Cristo como uma nova criatura, em novidade de vida, eternamente com Ele. So kwa hivyo wakati Kristo anateswa hapa, hao pia anateswa na Kristo.
Amados, nós traduzimos simultaneamente para não perdermos nada, para não acontecer esta situação. Wakati walizikwa naye kwenye ubatizo, wakati walipofufuka naye kwa maisha mapya, uumbaji upya sasa, new creation sasa, wako na Kristo na umilele, wanaishi na yeye saa hizi hapa milele, wakati wanatembea hapa duniani. Hawa tayari wako na Cristo. That's why you see in Romans chapter 8 verse 9 it says, é isso que você vê em Romanos 8:9, ele diz: portanto, vocês não estão na carne, mas vocês estão no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Romanos 8, versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Então eu li para eles Colossenses 3, 9, 10 e 1 Pedro, tudo para trazer para eles que esta é a cronologia de como esta igreja foi preparada e da natureza pecaminosa do homem. O Salvador veio até eles, ele morreu por eles, eles foram crucificados e agora eles morreram com ele, ressuscitaram com ele e agora eles estão andando em novidade de vida. Mlango wa kwanza mstari wa 4 kuwaelezea mfululizo wa matukio ya kwamba watu hawa tayari walisulubiwa pamoja na Kristo na wakakufa pamoja na Kristo na wakafufuliwa katika ubatizo pamoja na Kristo, na hivyo basi sasa hivi wanaishi maisha mapya, wao ni viumbe wapya. Então eu disse para eles que a próxima coisa que você vê naquela igreja é que ela compartilha da vitória de Cristo. Kitambulisho kinachofuata cha kanisa hilo ni ya kwamba kanisa hilo sasa wanashiriki katika ushindi wa Kristo. And I read from the book of Hebrews chapter 10 verse 14. E eu li no livro de Hebreus, capítulo 10, 14, que ele diz: com um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Então, eles compartilham da vitória dele agora. Com um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Hivyo basi sasa wanashiriki katika ushindi wa Kristo sasa. And in that sharing in Christ's victory, e neste compartilhar da vitória de Cristo, eu então mencionei 1 Pedro, capítulo 3, 1. Nikanukuu kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Chapter 1, verse 2, please, I don't have time. Capítulo 1, versículo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Romanos 6, 14. Romans 6:18. Romanos 6, 18. A repeat of Romans 8, verse 1. A repetição de Romanos 8, versículo 1. Romans 6, verses 6 to 7. Romanos 6, dos versículos 6 ao 7. Eu disse que a outra identidade que é muito importante a respeito desta igreja, a identidade da igreja de 1 Tessalonicenses 4, 17, que o Senhor faz um convite público. Veja, eu abro os meus olhos. Venham e compartilhem a eternidade comigo. Venham e compartilhem a eternidade comigo para sempre. O Senhor abre os braços e chama ela para vir passar a eternidade com ele para sempre. Nimefungua mikono yangu na ni kwenu kwa ajili yenu na ninataka kushiriki umilele wangu pamoja nanyi milele. I want to spend eternal life with you in the kingdom of God. Quero viver a vida eterna com você no reino de Deus. Ndani ya ufalme wa utukufu wa Mungu.
Outra identidade que os caracteriza é que eles estão muito cientes que enquanto você está nesta vida, a vida é uma batalha constante, lutando contra a carne constantemente em uma base diária. A vida na Terra é uma batalha constante contra a carne. Kila wakati unapigana na mwili, kila wakati unapigana na mwili mara kwa mara bila kukoma. Então eles não são a igreja complacente que você vê na América, no Quênia, que não dizem que são nascidos de novo e dizem, não, está tudo consumado, sente-se, relaxe, vai assistir o seu futebol. Kanisani wakisema ya kwamba ati ni kazi ambayo imetimizwa, ni kazi kwisha, wakiketi wakitazama michezo ya kandanda, la hasha. Eles estão constantemente lutando contra a carne, porque eles sabem que durante a era da igreja, Apocalipse, capítulo 2, 3, eles sabem que somente a alma pode ser redimida, mas a carne ainda não é redimida até a glorificação, no arrebatamento. Durante a era da igreja, somente a alma pode ser redimida. O corpo somente será redimido depois do arrebatamento. Ou no arrebatamento. Mwili wa mwanadamu hauwezi kukombolewa hadi katika siku ya unyakuzi. When it will be glorified. Finish it. Quando ela estará glorificada. Então, eu dei para eles Romanos capítulo 8, versículo 5. E Gálatas, capítulo 5, 16 e 17, que enfatiza essa batalha constante, que esta igreja está lutando constantemente enquanto ela está aqui, esta batalha contra a carne. Gálatas 5, 16 e 17. Vya mfululizo bila kukoma ambavyo kanisa hilo linapigana dhidi ya mwili. So I say, walk by the Spirit, então, and you will not gratify the desires of the flesh. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. For the flesh desires what is contrary to the Spirit. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito. And the Spirit what is contrary to the flesh. E o Espírito, aquilo que é contrário à carne. Eles estão em conflito constante um contra o outro, para que você não faça aquilo que você deseja. Eu disse que essa é a razão pela qual você ouve Paulo dizendo: aquilo que quero fazer não faço, e aquilo que não quero fazer eu descubro que estou fazendo, significando a batalha constante do Espírito contra a carne. Siwezi kukifanya, lakini kile ambacho sitaki kukifanya ninajipata nikikifanya. Kumaanisha kwamba kuna vita, mzozano, vita ambavyo vinaendelea kati ya mwili na roho. And then I said, e então eu disse, nesta conferência que durou 3 dias, katika kongamano hili ambalo limeendelea kwa siku 3 mfululizo, that the only way que a única forma desta igreja, a igreja de 1 Tessalonicenses 4,17, que o Senhor convida publicamente para passar a eternidade com Ele, a única forma de alcançar isto é quando você entende corretamente, é quando o Evangelho é correto. Kupata haya yote, kanisa hili la kitabu cha waraka wa kwanza wa Wathesalonike mlango wa 4 mstari wa 17, jambo la pekee na njia ya pekee ambalo kanisa hili lilifanikiwa ni kwa sababu walipata injili ya kweli, walipata njia sawa sawa. Então, eu trouxe para eles imediatamente ao Evangelho que trouxe salvação para aquela igreja e sustentou aquela igreja, o Evangelho eterno. O Evangelho eterno. Ambayo ilihubiriwa katika kanisa hilo, injili ya milele. And so we'll take a short break. Então,
Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Em um momento, os fones serão abertos por volta de 7 a 10 minutos. Então, quando eu voltar, eu agora vou levar vocês através dos aspectos do Evangelho Eterno que eu ressaltei nesta conferência, de que esta igreja entendeu corretamente que pode preparar esta igreja, e o Senhor diz, e então estaremos com o Senhor para sempre, eternamente. Yapata dakika 5 hadi 10 hivi, na laini za simu zitafunguliwa, na kisha baadaye tutarejea na nitawapeleka moja kwa moja hadi katika vipengee vya Injili hii ya milele ambayo vipengee ambavyo kanisa hili lilitumia to prepare ourselves so that they can say, and so the Lord can say, please welcome to eternity with para me. se preparar, para que o Senhor possa dizer, por favor, venha passar a eternidade comigo. Então ela vai dizer, e então estaremos eternamente com o Senhor. Ela pode celebrar isto, a eternidade com Cristo. Tutaishi na hivyo basi mtaishi milele pamoja na Kristo, ili ya kwamba kanisa la sasa hivi likaweze kujiandaa kuishi katika umilele pamoja na Kristo. Okay, and then you're saying different things from what I've said. But anyhow, what we have seen in this first phase, o que nós vimos nesta primeira fase é o que nós vimos é que esta igreja, ela começou com a natureza pecaminosa do homem como todos os outros. O começo dela foi igual a todos, a natureza pecaminosa. E nós trouxemos à tona a natureza pecaminosa do homem naquela conferência. Foi bem enfatizada a natureza pecaminosa do homem. Levantando escrituras como Marcos 7, Jeremias 17, 9, escrituras que vêm muito claramente que inerentemente o coração do homem é pecaminoso. Gênesis 6, 5. Mlango wa 7 mstari wa 20 hadi 23, kitabu cha Yeremia mlango wa 17 mstari wa 9, na pia kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 6, maandiko ambayo Gênesis capítulo 6 versículo 5, quando Deus diz que o coração do homem é pecador, é constantemente pecador. Moyo wa binadamu ni muovu kila wakati. Então, nós vimos muito claramente de onde essa igreja começou. Como todos os outros, a natureza pecaminosa do homem, o homem não pode salvar a si mesmo, ele precisa de um Salvador. Então, você vê o Salvador vindo para redimi-lo. Depois disso, ela é uma nova criação, uma nova natureza. E então, ela compartilha a vitória de Cristo. E esta igreja começa, deste ponto em diante, esta igreja começa a viver em uma batalha constante contra a carne.